Vamos iniciar a próxima mesa com o tema Protagonismo dos alunos no processo de formação. Como fazer isso? Eu vou convidar a debatedora Raquel, médica formada pela Universidade Estadual de Londrina, possui pós-graduação em Saúde da Família e residência médica em Cuidados Paliativos, pela Unifesp. Residência médica em Medicina da Família e Comunidade, pela FAMERP. Possui pós-graduação em Multiprofissionalismo em Cuidados Paliativos, pela Casa do Cuidar, especialista em Medicina Paliativa pela Ação Médica Brasileira, preceptora do Serviço de Cuidados Paliativos do Hospital de Base, professora da Faculdade de Medicina da FACERES, médica clínica no Serviço de Atenção Domiciliar, Programa Melhor em Casa da Rede Pública Municipal de Rio Preto, membro do Conselho Fiscal ANCP e do Comitê de Ensino de Cuidados Paliativos de Graduação de Medicina, também da ANCP. Mestrando em Psicologia e Saúde pela FAMERP. Seja bem-vinda. Bom dia, gente. Bom, primeiro quero agradecer o convite. Para mim é um prazer enorme estar na mesa para a gente falar sobre o protagonismo dos alunos aí no processo de formação, porque todos nós, em algum momento, fomos alunos e ainda somos, né? Dependendo aí do que nós vamos construindo na nossa formação. E aí gostaria de apresentar o professor Ronaldo Gonçalves da Silva, que vai trazer para a gente aí uma reflexão e depois a gente vai abrir para perguntas. O Dr. Ronaldo, ele possui formação pela Universidade Federal de São Paulo, incluindo graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica, e mestrado e doutorado em Ciências da Saúde, graduação em Medicina e residência em Clínica Médica, residência médica em Nefrologia. Na pesquisa, tem experiência na área de biologia celular e molecular, com ênfase em fisiologia renal, estudando principalmente a resposta celular ao estresse, hiperosmolaridade e drogas nefrotóxicas, além de ter participado de estudos clínicos fase 3 e 4. No ensino, tem experiência como docente em instituições de ensino superior, atuando frente às disciplinas básicas de bioquímica e fisiologia geral. Atualmente é professor e coordenador de área no curso de medicina da FACERES. E como médico, atuou como plantonista em pronto-socorro, além de suas atividades durante a residência médica no Hospital São Paulo, Hospital do Rim e adjacências. É médico plantonista na UTI do Hospital São Luís, Morumbi, de 2013 a 2014, e atualmente plantonista na UTI do Hospital Áustria, Hospital de Base, além de coordenação da Unidade de Saúde Integrada, Alta Clínica em São José do Rio Preto. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado. Gostaria inicialmente de agradecer, né, o convite da instituição para a gente estar discutindo esse assunto, que na verdade eu sou muito mais curioso do que entendido, né? Acho que é um assunto que não se esgota. Estou aqui na FACERES desde que vim para Rio Preto, em 2013, então a gente vem trabalhando na questão da motivação, e aí, só fazendo um adendo, acho que acabaram pegando do Lattes a minha descrição, né? Mas de formação é isso aí mesmo. Mas hoje não, já há algum tempo eu estou como diretor técnico do Hospital Áustria, um hospital privado aqui da cidade, e do Áustria Clínicas, que é um convênio. Continuo como professor desde 2013 aqui na FACERES, já passei por diversas funções aqui dentro também, né? Eu vim para cá inicialmente como tutor, na tutoria da turma 1. Hoje eu estou dando aula já para a turma 24 ou 25, se eu não me engano, né? Então, com curso semestral, obviamente, né? Então, a gente já vem trabalhando, eu vim como tutor, e aí, depois disso, eu comecei a trabalhar com uma disciplina de raciocínio clínico, que foi uma proposta que o Dr. Tufi fez para a gente, ainda na turma 1, na etapa 3, 4, desculpa,
5, 6, na etapa 5 e 6, e eu venho com essa disciplina desde então. Disciplina de raciocínio clínico, que é uma disciplina que a gente acabou tendo, o Dr. Tufi acabou tendo a ideia dela baseada no currículo de universidades inglesas, e com isso a gente usa o conteúdo da clínica médica para trabalhar o raciocínio clínico. É quando os alunos começam a ter contato com resultados de exames, ou seja, é aquela transição de uma visão mais básica para uma visão mais clínica. Tá? E é uma disciplina baseada em casos clínicos, né? A gente não tem uma aula formal, e uma exposição dialogada. Então a gente sente até onde o aluno sabe, e depois até onde o conhecimento dele vai, e depois a gente vai acrescentando com alguns exames. Nesse meio tempo eu também comecei a trabalhar, chegou simulação aqui na instituição, quando a turma 1 chegou na etapa 8, aí eu comecei a trabalhar com simulação, fomos ver como era esse universo da simulação, ajudamos a montar aqui o centro de simulação, que está funcionando até hoje. Fiquei como professor na simulação durante um tempo também, mas fiquei como coordenador de área, com essa questão de ter assumido a simulação, né, como coordenador de área da clínica médica, que durante um tempo isso não existe mais na nossa instituição, né, essa divisão pré-pandemia foi excluída, né, essa divisão entre clínica, cirurgia, pediatria e GO, tinha um coordenador de cada área. A gente acabou tendo um outro organograma de coordenação. Depois disso veio Covid, eu fui para a enfermaria de Covid, eu cuidei de uma enfermaria com um movimento muito grande e me afastei um pouco da faculdade, ficando só com algumas aulas online. E aí depois acabei ficando com essa disciplina de clínica médica, e hoje estou com os alunos de internato. Eu assumindo a direção técnica do hospital, eu consegui aproximar o internato da Faceres com um hospital na cidade, que era uma certa deficiência, né, porque os alunos estavam fazendo a maior parte do internato hospitalar fora de São José do Rio Preto. Então hoje a gente consegue trazer essa realidade. E então eu estou nesse contexto, pra vocês entenderem quem sou eu, mais ou menos, porque como é que vai ser a tônica da nossa conversa aqui, no que diz respeito à minha parte, né? Eu fiquei pensando, por que o Felipe me convidou para essa mesa, né? Eu falei, Felipe, mas com esse tema, né? Ele falou, não, é que você cutuca o tempo todo a gente nesse sentido, né? Assim, do protagonismo, da necessidade da proatividade dos alunos. Minha disciplina depende muito disso. Eu preciso saber onde eles estão para saber o que eu posso acrescentar para poder, de certa forma, nivelar para, a partir dali, eles seguirem em frente. Então, acho que talvez tenha sido por isso o convite, né? E aí eu comecei a minha reflexão pensando, vou ver qual é a definição de protagonismo. Isso aí foi a melhor coisa que eu consegui, né, em termos de dicionários, enfim. Ideia de assumir a liderança ou papel principal em algo, seja uma história, um acontecimento ou um projeto de vida. Implica em ter iniciativa, responsabilidade e proatividade para agir e fazer a diferença. Essa é a definição que eu encontrei de protagonismo. E aí a gente começa a pensar, protagonismo passa por o próprio indivíduo decidir aquilo que é importante para ele. E eu fiquei pensando, será que é isso que realmente a gente quer? Né? Dentro das construções curriculares que a gente tem hoje, é isso que a gente quer? Que o aluno decida o que é importante para ele? Fiquei um pouco tenso e pensei, talvez a gente não queira protagonismo, talvez a gente queira motivação. A palavra que a gente quer não é protagonismo. Porque protagonismo passa em quando a gente desenha todo o plano de ensino, ter o aluno sentado com a gente entender a individualidade de cada um e tentar trazer aquilo para o nosso conteúdo. E, na verdade, muitas vezes não é isso que a gente quer. A gente quer que o aluno se motive a aprender aquilo que eu proponho para ele. E aí fui ver o que era a definição de motivação, né? Fiquei nessa encruzilhada. E motivação tem relação com a força interna ou externa que impulsiona o indivíduo a agir
e a realizar tarefas e buscar objetivos, sejam eles traçados por ele mesmo ou por outro. É um processo psicológico que influencia a intensidade, a direção e persistência dos esforços de uma pessoa. Será que realmente não é isso aqui que a gente quer do aluno? E não protagonismo? Protagonismo é uma palavra muito forte. Então, temos um real interesse em conhecer os objetivos individuais de cada aluno, porque nós estamos pensando num processo individualizado, numa sala com 60, 50 alunos, em mudanças curriculares e no processo de formação, em adaptações do conteúdo e método de ensino. Nós realmente estamos dispostos a adaptar nosso método de ensino para cada aluno? Ou nós queremos apenas uma motivação dos alunos dentro de um processo de formação pré-estabelecido por nós, que nós julgamos adequados? E aí eu comecei a pensar no que leva a essa escolha, né? O que faz a gente pensar nisso? Pensando no ciclo do protagonismo, o que a gente precisaria fazer? Bom, primeiro, identificar as necessidades de cada aluno, entender essas necessidades e interesses, desenvolver estratégias, criar planos personalizados, envolver esses alunos, implementar estratégias, colocar esses planos de ação e aí avaliar esses resultados, medir a eficácia dessas estratégias, reafirmar abordagens e ajustar essas estratégias com base num feedback individual. A nossa experiência, há muito tempo na Faceres, viemos tentando implementar um feedback individualizado, né? A gente abre depois para os colegas de outras instituições, enfim, mas na prática, eu particularmente não consigo ainda ver o resultado desses feedbacks. Bom, e aí eu comecei a pensar em reflexões e provocações, por que a gente quer uma motivação ou um protagonismo desses alunos, né? E aí passa por toda uma questão histórica, né? Estava aqui tomando café e vendo esses quadros, essa exposição ali na frente, né? De quadros famosos que acabam expressando historicamente a educação médica, o ensino médico e a atuação médica, né? E a gente vai ver sempre a medicina como um dos cursos mais, se não o curso mais antigo do mundo, né? E a gente vai ver o mestre sempre como uma figura central. Normalmente vocês podem ver nos quadros, tem a parte mais iluminada é onde está o médico e os outros ficam sem luz, né? Numa penumbra, né? Aí o nome é aluno sem luz, né? E esse mestre é idolatrado, nunca questionado, decidindo o que é importante para a formação desse discípulo. Com o passar dos séculos, a gente iniciou um processo de formalização do ensino como um todo e também do ensino médico, né? Mas ainda se baseia numa autoridade do mestre, com pouca interação entre os alunos. E só no século XX, com o advento da ciência e dos estudos e da medicina baseada em evidência, surgiu a necessidade de uma formação mais crítica e reflexiva. E é só aí que a gente conseguiu, né, no século XX, contestar ou, de certa forma, questionar um professor, né? Então, isso é uma coisa muito recente na história, né? E questionando, inclusive, o ensino tradicional, a visão tradicional de ensino médico. E agora, na atualidade, a gente está aqui sentado, né? Discutindo sobre a importância do protagonismo estudantil. Isso ganha um destaque, desafiando o modelo tradicional de ensino e promovendo a participação ativa dos alunos. E é isso que a gente quer. Ou será que quer realmente, né? E outras provocações aqui ainda do universo do próprio curso médico, né? É um curso extremamente extenso, né, de graduação dos mais extensos, com conteúdo excessivo, né, um conteúdo fragmentado, uma falta de integração, tópicos desconexos por vezes e uma falta de contextualização realística.
Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes no que diz respeito à motivação e protagonismo, né? Além disso, a gente poucas vezes deixa clara a relevância desse conteúdo, uma informação por vezes desatualizada. Hoje, com a velocidade das coisas, é muito difícil a gente atualizar a nossa aula, né, de um modo dinâmico, né? E a falta de aplicação prática, o aluno não consegue ter visão de qual é a aplicação prática daquilo que ele está aprendendo. A gente dificilmente consegue contextualizar nesse sentido, né? Precisamos incorporar habilidades modernas aí no processo ensino-aprendizado, né? Um desejo por uma aprendizagem prática. O aluno chega na instituição querendo ir para a prática, sem ter nenhum embasamento, né? Até que ponto isso é realmente benéfico, né? Expectativa dos alunos. Os alunos chegam com uma expectativa muito, por vezes, muito pueril do que é o curso e da onde eles querem chegar com o curso, né? E com isso o curso fica voltado para a formação de um médico muito distante do profissional idealizado pela maioria dos alunos na atualidade. Qual é o ideal de médico que esses alunos têm? O médico do Instagram. E a gente quer formar médico de Instagram? Então, assim, é expectativa e realidade. Eu acho que a questão do protagonismo passa por isso, né? A gente está querendo fornecer uma formação para a formação de um médico generalista, que é isso que teoricamente temos nas diretrizes do MEC, mas não é esse o sonho do aluno que está aqui sentado. Se você perguntar qual é o interesse dele, ele quer ser oftalmo, cuidar da retina, né? Ele quer ser endócrino e prescrever Monjaro. É isso que ele vê na internet. O resto nada interessa. E eu acho que aí está a grande dificuldade, em alinhar expectativa e realidade, né? Pensando aí, tem o componente da expansão do número de escolas médicas no Brasil, e aí a gente tem uma facilidade de ingresso, de alunos extremamente desnivelados, né? Isso aí também dificulta nosso processo. Imagina, eu trabalho com todos os alunos sozinho na sala de aula, numa forma de caso clínico, onde eu debato esse caso clínico com os alunos, e eu quero saber aonde eles colocam o caso. O que vocês acham? Vou em um, vou em outro, vou pescando informação. Os mais interessados, os mais formados, se expressam mais. Os outros, do fundo, eu não sei o que estão pensando. Se é que estão pensando alguma coisa, ou se é uma aula de corpo presente, né? Então, assim, facilidade de ingresso, falta de nivelamento desses alunos, discentes dos mais diferentes níveis e interesses, escola com diferentes perfis e a facilidade de trânsito desses discentes entre as escolas. Hoje é muito fácil pedir uma transferência. Ah, não gostei daqui, eu vou para lá. Isso é tudo muito fluido, né? E não existe uma padronização. A verdade é essa. E nós, professores, né? Aí tem a questão das gerações. Eu sou um professor da geração XY que ensina, que tenta passar alguma coisa para alguém de uma geração Z, né? Então, a maioria de nós, professores nas escolas médicas, somos especialistas, na maior parte, tá? Ou então, uma grande parte não médicos, formados pelo método tradicional, querendo ensinar pela metodologia ativa. A maior parte dos professores nasceram no analógico. E hoje tem IA. Puta merda, onde é que nós vamos parar? Né? Eu aprendi, eu comecei a dar aula, eu fazia transparência com retroprojetor, depois um slide daquele que mandava imprimir. Olha, eu preparei isso aqui ontem, eu coloquei isso aqui ontem, eu tinha rascunhado no papel, eu coloquei isso aqui ontem à noite. Então, assim, tudo muito rápido, né? Sou tão antigo que vocês veem, olha o modelo de apresentação que eu trouxe. Isso aqui é de 15, 20 anos atrás. Está ultrapassado isso aqui, eu sei que está ultrapassado, né? A gente não consegue acompanhar, a gente tem uma dificuldade muito grande para acompanhar, né? E esses professores definem o conteúdo que está sendo trabalhado na sala de aula. São os coordenadores que definem o conteúdo sem ouvir os alunos.
E a gente tem um distanciamento entre o que a gente realmente faz e o que a gente quer ensinar. O aluno vê isso. Que o professor fala uma coisa, é o exame físico e tal, e chega lá no internato, ele não vê. O professor dele não examina o paciente. É uma distância muito grande entre aquilo que faz e aquilo que fala. Isso é evidente. É evidente. O aluno leva a avó dele no professor, o professor não põe nem a mão, e é o professor de semiologia. Então tem uma distância muito grande entre o que se faz e o que se fala. Né? Uma falta de visão de que o aluno não tem como se interessar em pensar em cima daquilo que ele não conhece. Ele só conhece aquilo que ele vê nas mídias sociais. Então, assim, aluno não pensa se ele não conhecer aquele assunto. Ele não vai se interessar por aquilo. Então, a primeira coisa é apresentar aquilo para o aluno. Né? E a gente tem a questão da tecnologia, uma disponibilidade de tecnologias atualmente cotidianas para essa geração de alunos, mas que não são incorporadas no processo ensino-aprendizagem. Né? Como é que nós vamos trabalhar com IA? Mas o aluno tem que fazer provas sem o celular e sem IA. Ele vai viver com o celular e com o IA. E aí, como é que a gente avalia esse aluno? Ele precisa ter tudo na cabeça mesmo? Eu me questiono muito em relação a isso. Né? Ele precisa realmente memorizar tudo isso? Não sei. Né? Não tem essa resposta. E as tecnologias que tornam o processo de ensino-aprendizagem muito mais rápidos, contudo, a impressão que a gente tem é que esse conteúdo fica superficial. A tecnologia superficializa o aprendizado, dificulta raciocínio, né? Torna tudo muito banal. E aparentemente a gente percebe que essa estratégia de utilizar certas tecnologias é menos efetiva do que parecia ser a maneira como a gente aprendeu. Mas talvez seja uma verdade irrevogável nesse momento. E eles, os alunos da geração Z? Né? Chegam aqui já com especialidade escolhida. Eles têm uma escolha de especialidade. Isso dificulta ter interesse em outras áreas. Né? O que alguém que já chega aqui sabendo que vai fazer oftalmo vai se interessar por GO. Não tem como, ele não tem interesse nenhum naquilo. Mas você vai atender uma grávida no consultório de oftalmo? Vai, mas eu só vou ver o olho, minha filha. É isso que a gente ouve. Né? E eles já chegam com uma área de atuação, não só especialidade, uma área de atuação, uma subespecialidade definida na cabeça já. Então, assim, é muito difícil a gente querer formar um generalista dentro desse contexto. Né? Ele tem uma falta de visão da necessidade de cultura médica geral. Eu falo muito isso. Qual é a tua disciplina? Eu ensino cultura médica geral. A gente fala de tudo aqui. De tudo, com o meu ponto de vista, obviamente. Eu sei que se um cirurgião viesse fazer essa disciplina, talvez ele fizesse de outra maneira, muito mais objetiva, muito mais prática. Né? Eu sou mais reflexivo, enfim. Mas é estilo. O mundo precisa de gente de todo tipo. Né? Mas os alunos não têm essa visão de que eles precisam de cultura médica geral, inclusive para ser oftalmo. Para eles serem pessoas interessantes, para eles serem profissionais interessantes. Né? E tornarem-se bons especialistas. A ideia de que essa cultura médica é desnecessária. Ele ouve isso do pai, do tio que é médico. Né? Não precisa de... Não, você só vai precisar saber isso aqui. E aí você faz um vídeo lá e posta no Instagram e a clientela está garantida. É isso. Né? A gente fica aqui querendo ensinar urgência e emergência e eles não sonham em trabalhar numa sala. Por mais excitante que a gente tente deixar a aula, eles não têm interesse. Eu não quero. Isso não é para mim. Né? Eu já ouvi de aluno aqui, nessa sala física, né? No final de semestre, a gente conversando um pouco a respeito de como é que foi. Professor, o senhor realmente acredita que alguém aqui tem interesse em ser o médico que o senhor é? Ninguém quer. Trabalhando o tanto que o senhor trabalha, com um paciente difícil desse jeito, ninguém quer. Eu ouvi isso aqui de alunos. Então, assim, que medicina eu estou querendo ensinar? Para quem?
Eles não têm interesse em ser aquilo que eu estou propondo que eles sejam. Né? São imediatistas, querem escolher o que eles querem aprender. Né? Querem apenas o que eles julgam importante, o resto nada interessa. É da geração. E nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Né? Tem uma visão do curso médico como um produto, né? Julga que o curso deve atender às necessidades deles, e eles não estão aqui para se abrir para um novo universo, né? O curso como um processo transformador. Eles não querem se transformar, na maioria. Eu estou falando isso de maioria. Óbvio que a gente sempre brinca aqui que de cada sala salva 10% a 15%. E é por esses que nós estamos aqui. Né? Mas é a maioria que conta. Né? Tem baixa tolerância à frustração, uma visão do curso como um grande obstáculo a ser vencido para ele chegar onde ele quer. Não é um processo, não é a viagem que interessa. É da onde sai para onde chega. É o diploma na mão para ele poder prescrever o Monjaro. É só isso que ele quer. Mais nada. E interesse exclusivamente financeiro ou por status. Isso que a gente percebe que acaba dificultando. E nós, o que fizemos durante esse tempo todo, evoluindo? Tentamos traçar estratégias para tornarmos o curso estimulante e ter o protagonismo desses alunos. E o que nós fizemos? Divisão em unidades curriculares, com agrupamento de unidades curriculares correlatas para uma melhor aprendizagem. Metodologias ativas, essa escola que foi montada dentro do universo da metodologia ativa, né? Começou com PBL, TBL, simulação, enfim, fomos agregando disciplinas e unidades curriculares com um viés cada vez mais ativo, né? Empregando metodologias de aprendizagem ativa para envolver esses alunos, simulação, usando simulações para fornecer experiência prática, né, que seja segura para o aluno e para o futuro paciente. Né. A inserção precoce dos alunos em campos de estágio. Né, eles chegam aqui no primeiro semestre, já vão para o PIC, já vão para campo. Isso, de certa forma, são estratégias que a gente tenta para estimular o indivíduo. Né. E internatos cada vez mais prolongados. É isso que nós estamos vendo aí na maior parte das escolas médicas. Esticar o internato cada vez mais para tentar estimular esse aluno, né, para ele ver as coisas lá na prática e depois trazer isso num outro período para dentro da sala de aula para discutir a teoria daquilo que eles estão vendo. Né. Eu acho que essas são as estratégias que a gente desenhou ao longo do tempo. Mas nós estamos aqui com todas essas estratégias andando, nós estamos aqui refletindo e discutindo a respeito de protagonismo desses alunos. E aí fica a grande provocação. Né? Estamos realmente dispostos e preparados para um protagonismo verdadeiro dos alunos no processo de formação médica? E aí eu deixo essa pergunta para a gente discutir. Ok? Queria agradecer a oportunidade aí e a paciência de vocês. Obrigado. Muitas vezes há uma confusão entre acesso à informação e conhecimento. Né? Porque eu tenho muito acesso à informação, mas para eu transformar aquela informação em conhecimento, eu preciso ter capacidade crítica. Eu preciso ter maturidade intelectual, eu preciso ter alguém que tenha, em tese, um pouco mais de vivência comigo para masterizar aquela informação e dizer isso é importante, isso não é. Ou seja, fazer esse direcionamento que é um dos papéis do professor. Né? Eu acho que isso é uma reflexão importante que você trouxe. E uma outra que eu também reflito muito sobre essas diferenças geracionais e o protagonismo do aluno na sua formação é que nós estamos em escolas médicas com currículos de metodologias ativas, mas o aluno que chega para nós, ele não é um aluno que foi forjado numa metodologia ativa.
Ele foi formado até o colegial dele, de sentar na carteira, o professor dá aula aqui, ele fazer a prova e ele ter condições de passar aí, prestar um vestibular e ter uma formação para isso. E aí ele vem para uma escola médica que a gente quer que ele tenha uma motivação / protagonismo, e esse aluno ele não tem isso. Então, para ele é, de certa forma, uma virada de chave, né, nesse sentido, porque ele não consegue fazer isso, porque ele não foi forjado, né, nesse modelo. Diferentemente, quando a gente pega a questão do currículo de metodologias ativas, que é o que a gente faz pensando no que temos lá fora, na Europa, na Holanda, né, que é de onde vem aí o currículo de metodologias ativas, esse aluno que está na universidade, ele é formado em metodologia ativa desde o início, quando ele começa a estudar, desde criança, quando ele começa a estudar. Então, para ele, é um contínuo, né, essa questão dele ser ativo no seu processo de aprendizagem. Ou seja, dele entender que aquilo que ele está aprendendo é importante para ele, e ele também já foi forjado, aí ao longo da formação dele, entendendo o que é protagonismo, o que é motivação. Então, eu acho que isso também é uma outra diferença. E eu me lembro muito do Zygmunt Bauman, que eu gosto bastante dele, que é um filósofo que reflete muito a sociedade pós-moderna, e ele fala muito, né, desse mundo fluido, desse mundo superficial, desse mundo horizontal, em que a questão hierárquica que nós tínhamos antigamente, ela não existe mais. Vocês querem que eu dou um exemplo simples para vocês e que reflete isso na prática, no nosso dia a dia? Eu nunca, na minha formação como médica, chamei um professor meu pelo nome. É simples isso, mas isso faz a gente refletir. Eu falo, professor fulano de tal, professor doutor fulano de tal. A gente tem um respeito tão grande por aquela pessoa, por ela estar ali num local, em passar um conhecimento para mim, e eu estar ali naquela oportunidade de aprender com aquela pessoa. Vejam como que é hoje. Percebem isso? As pessoas... Prof. No máximo que chama a gente é de um prof, né? Não é verdade? O pro, ou já vai ser o prof, né? É uma questão, e não é desrespeito. É interessante isso. É a questão da diferença geracional mesmo, né? Bom, enfim, eu teria muitas reflexões, mas não vou ficar só eu aqui também falando. Quero abrir para vocês aí. Professor Ronaldo, sou da Universidade de Taubaté. Não sou médico, sou professor de anatomia, as 4 anatomias, inclusive a topográfica. Na verdade, são 3 perguntas. Com relação à maturidade, você acredita que 6 anos é suficiente para essa maturidade médica, mesmo entendendo que depois vai se especializar, ainda tem uma jornada pela frente? A outra, como eu sou da base, nós tentamos aplicar a metodologia ativa, mas como fazer com que a base fique mais próxima da clínica médica, dentro desse processo de metodologias ativas? E você quer responder e depois eu faço a outra, ou posso... Se alguém quiser complementar, fique à vontade, tá? Isso aqui é um bate-papo, não é uma palestra, né? Pensando em conteúdo, né? Assim, o que a gente quer cobrir,
né? Se a gente for pensar no conhecimento médico que a gente tem hoje, certamente o curso 6 anos é pouco, né? E se a gente for pensar que esses alunos estão chegando pela facilidade de vagas e tudo mais, chegando cada vez mais precoces, né? Chegando mais novinhos na faculdade, talvez o curso ter 8 anos não seria né, pensando em quantidade e maturidade, né? Acho que isso não caberia em 8, caberia em 10, né? E aí existe toda uma questão de reserva de mercado que é discutida, né? Quando a gente prolonga muito um curso ou uma formação, de certa forma a gente está criando uma reserva de mercado, você está fazendo com que esse indivíduo entre no mercado de trabalho mais tarde, né? Então, esse tipo de discussão toda existe. Do meu ponto de vista, assim, do que existe de conhecimento médico e da maturidade com que esses alunos chegam na universidade, da imaturidade com que eles chegam aqui, talvez a gente pudesse ter um curso um pouco mais longo para poder ter um tempo maior de desenvolvimento. Por outro lado, a concentração e uma intensidade mais forte talvez seja mais transformador, né? Então, talvez a gente ter um curso mais intenso, só que toda vez que a gente tenta ter um curso mais intenso, a gente favorece, você está apertando, escorre por meio dos dedos. Vai ficar quem realmente quer, né? E é isso que a atual conjuntura quer, né? Então, acho que talvez a discussão passe por esses termos, né? Sim, nós estamos falando de uma maior parte de escolas médicas dentro de um setor privado. Então, esse contexto é diferente da década de 80, que eram poucas vagas, as escolas eram a maior parte públicas, né, numa concorrência a minha concorrência foi de 120 para 1. Né? O primeiro vestibular era FUVEST ainda, né? Eu entrei na Unifesp 2 vezes, né? Eu entrei para biomédico, então eu sou biomédico, eu sou das ciências básicas também, mas sou médico. A primeira concorrência minha foi 52 para 1, a outra foi 120 e tanto para 1. Então, assim, é muito diferente da concorrência que a gente tem hoje aqui, né? Não só aqui, mas em toda a escola privada, né? Então, talvez realmente essa discussão passe por esse âmbito. A outra pergunta dizia respeito... Isso. O que eu vejo de experiência, assim, eu comecei a trabalhar como professor ainda como biomédico. Tá? Eu já trabalhava no ABC, na Universidade do ABC, dando aula de fisiologia e bioquímica para o curso de paramédicos, para enfermeiro, fisioterapeuta, até psicólogos, enfim, fisiologia geral. É óbvio que é uma intensidade menor, né, um pouco mais superficial, aquilo que cabe para aquele curso, né, e trabalhei durante um tempo dessa maneira. E depois, né, quando eu terminei o mestrado, eu fiz mestrado como biomédico ainda. E aí depois fui cursar medicina, enfim, uma história meio torta, mas deu para eu ter uma visão um pouco ampla dos momentos. E assim, a experiência que a gente tem em relação à problematização é o que traz mais próximo a anatomia, que é a disciplina, né, que o professor trabalha, da clínica, é realmente tentar problematizar. Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Por exemplo, eu preciso ensinar os vasos da região inguinal. Né? É propor um caso verídico. Né? O paciente é um renal crônico, precisa de um acesso venoso, ele não tem condições de acesso venoso lá em cima, você vai passar o acesso venoso ali na região inguinal. O que você vai encontrar ali? Como é que você vai ter que funcionar isso e fugindo do quê? Eu vejo dessa maneira. É a maneira que a gente consegue motivar o aluno a tentar aprender. Pode ser que ele diga, eu nunca vou passar acesso em ninguém. Né? Vamos ter esse tipo de resposta. Mas as problematizações serem mais realistas. Eu uso isso muito aqui, eu falo isso para os alunos, eu começo a falar, eu discuto o caso clínico com eles, como se eu fosse discutir com a professora aqui lá na FAMERP. Eu falo para eles, mas professora, a gente nem sabe. De tanto ouvir, vocês vão aprender. Eu não abaixo o nível porque eles estão no 3º ano. Eu começo com um problema grande para eles. Né?
Porque eu falo, vocês têm que ser expostos ao problema grande. Vocês vão... Aí chega no final do semestre, depois de ouvir 17 casos clínicos de assuntos diferentes, chega no final, eles já estão sacando como é que são as coisas. Óbvio, eu coloco o caso, tem alguma palavra desconhecida, eu sigo a metodologia do PBL dentro de um caso clínico dialogado, mas não tiro a intensidade e o problema, né, dessas coisas. Acho que a melhor maneira de motivar nesse sentido é tentar colocar problemas reais e não muito fictícios, sabe? Porque assim, a gente tende a deixar os problemas muito caricatos para ficar fácil para eles. Não deixa não. Pelo menos essa é a minha opinião. Tem gente que fala, mas se ficar complexo demais, eles não vão se interessar também. Eu acho que quanto mais próximo da realidade o problema tiver, a contextualização geral, mas por que alguém precisa de um acesso venoso nesse lugar? É porque ele é renal crônico, porque ele já teve acesso em todos os outros, trombosou tudo. Então você tem que botar, eu boto todos esses detalhes. Não sei se eu acerto, mas que eu boto. Né? E tentar tornar aquilo real. Fica difícil? Fica. No primeiro momento é bem complexo mesmo. Né? Você é o único cara que tem lá para pegar esse acesso. Problematiza de uma maneira que ele não tem para onde sair. E ele tem que resolver aquele problema. É uma sugestão. Se alguém tiver alguma outra colocação. Eu fui formada na Universidade Estadual de Londrina. Então, lá, se eu não estou enganada, foi a primeira universidade brasileira de metodologia ativa. Né? E o que me ajudou muito no currículo da UEL, para que a gente fizesse essa sua segunda pergunta, que é a aproximação do ciclo básico da prática. Nós estudávamos tudo ao mesmo tempo. Então, quando nós estávamos estudando, por exemplo, trato digestivo, a gente estava estudando histologia do trato digestivo, fisiologia do trato digestivo. Então, a gente assim, estudava em conjunto, bioquímica, anatomia, fisiologia, patologia, tudo junto. É tanto que meu raciocínio clínico ele é assim. Então, quando eu estou na prática clínica e que eu faço, por exemplo, sei lá, o diagnóstico de uma gastrite, eu penso em conjunto. Nossa, as células tal, assim, 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 porque eu construí a minha formação e meu raciocínio assim. Então, aproximou muito para a gente, para mim fez muito sentido isso, essa aproximação. Ao mesmo tempo em que eu estou estudando lá no PBL ou no TBL, a patologia, eu também estou vendo todo o entorno daquele assunto, daquela matéria, enfim. Não sei se alguém gostaria de complementar. Bom dia. Primeiro, parabenizar o professor Ronaldo pela excelente palestra. Acho que bem provocadora mesmo. Eu e o Fabi ficamos aqui só se cutucando e pensando e refletindo também a respeito. A professora Raquel aí também pelas explanações. Eu, assim, realmente concordo com você, professor, de que a gente não está aqui para querer que o aluno seja protagonista. Eu acho que a gente quer motivar esse aluno, porque a gente traz o que nós temos interesse de passar para ele, e nem sempre esses interesses são iguais, né? E assim como você ouviu também, eu já ouvi em sala de aula, eu não estou aqui para ser pesquisadora, e está tudo bem, né? E só que ainda que a gente seja, como o professor colocou, né, existe essa diferença entre o que se faz e o que se fala, eu percebo que ainda existe, mesmo você fazendo exatamente o que você fala, o aluno às vezes não quer ser como você. Né? Ele não está aqui para ter você como uma referência. E a gente acaba tendo tanto orgulho, né, de quem nós somos, de como nós aprendemos, que às vezes a gente pode perceber que o fato de fazermos o que falamos também não é algo que motiva o nosso aluno. Porque o que eu vejo muito hoje é que
tanto a tecnologia como a geração é superficial, né? O conhecimento, o que eles querem saber de nós é o superficial. E aí, quando a gente fornece muitas informações e aumenta essa complexidade, diminui a expectativa do aluno em relação àquilo que ele gostaria de aprender. No entanto, a gente não pode diminuir esse nível, né? Eu acho que a gente está aqui realmente para trazer essa complexidade. Por quê? Porque o professor acompanha os alunos na prática e poderia até me ajudar em relação a esse raciocínio para a gente compartilhar melhor. Quando ele vai para a prática, a gente quer que ele seja protagonista. Mas aqui na sala de aula a gente está motivando. Porque lá no campo, né, e depois também de formado, ele vai ter que ser protagonista. Então, eu fiquei pensando e refletindo como que a gente conseguiria, na formação do aluno, já despertar esse protagonismo, que eu acho que já é intrínseco deles e é dessa geração, porque eles têm um perfil diferente da gente quando formado, né? Até a professora Raquel deu um exemplo e começa justamente pela forma que eles se comportam, né? Então, como que a gente conseguiria, talvez, dar esse protagonismo, ainda que não tão completo, né, porque eles estão num processo de aprendizagem, para que também, quando eles fossem lá para a realidade, eles consigam estar motivados e serem protagonistas, né? Eu fiquei, não sei se ficou claro o meu questionamento, porque acaba sendo mais uma angústia, né? Porque se você dá tanta autonomia, mas ele não tem maturidade para aquela autonomia. Que aí vem o que a gente entende como conceito de protagonismo, como que o senhor falou. Só que quando ele chega lá no estágio, né, no internato, você exige dele uma habilidade de protagonista. Porque aí tanto é que a gente começa a perceber gaps na formação que você precisa voltar a capacitar esse aluno. E quando ele vai para uma residência, ele também é exigido nesse nível, né? Então, eu fiquei aqui pensando como professora, e não sou médica de formação, sou enfermeira, mas no Hospital do Câncer de Barretos a gente tinha os residentes, né, passando lá, e a gente não queria R1 e R2, passando no departamento de pesquisa clínica. Porque a gente, como equipe de enfermagem, conversava com a equipe médica e falava assim, não, eu preciso de um médico que esteja apto para ser o protagonismo. Por quê? Porque eu não posso assumir a demanda desse profissional e se ele não tem a formação dentro daquilo que a gente esperava da clínica. Porque, pensando em pesquisa clínica, a gente queria alguém que pensasse como a professora Raquel fosse formado. Porque, na realidade, a gente não tem um paciente com um problema de saúde. E por isso que eu valorizo muito, acho extremamente importante você dar essa complexidade, porque o paciente não vai chegar, minha experiência, com uma neoplasia maligna de cólon. Ele vai chegar com essa neoplasia, ele vai chegar com vários outros distúrbios, e você vai ter que tratar tudo isso de forma concomitante. Então, o paciente é complexo. E como, dentro dessa complexidade, a gente consegue mediar o protagonismo, a motivação? Então, é mais uma angústia que eu queria ouvir aqui de vocês, pensando até na nossa realidade atual. Bom, hoje tem a oportunidade de conviver com os alunos numa outra fase, né? Eu digo que assim, a gente quer ver, enquanto médico, eu fico muito orgulhoso de quando eu chamo interconsulta e vem um ex-aluno da Faceres, né, lá dentro do hospital. Assim, eu fico muito orgulhoso, né, de saber que o aluno esteve aqui com a gente, foi fazer residência, né, já fez clínica médica, fez nefro e agora está voltando para prescrever a diálise. E você percebe aquela maturidade, aquele protagonismo que a gente espera dele. Assim, eu tenho muito orgulho de saber que o cara está melhor. Está melhor que eu nesse momento, porque ele está mais atualizado, né, naquele assunto específico, né? Ele está voando, e é isso que a gente espera, né? Quando a gente cria filho, é mais ou menos assim, né? A gente cria filho para o mundo e quer que ele voe, né? Assim, aí que a gente é um bom pai, né? Ou uma boa mãe, é quando você percebe que o cara criou asa e voou, e ele volta porque ele quer, né? Ele volta para casa porque ele quer, né? Ele volta a te chamar de professor porque ele quer, né? Então, assim, isso me traz muito orgulho, né? E hoje eu estou tendo essa oportunidade já de ter alguns alunos, né? E fora isso, ter os alunos de internato lá com a gente. É muito
heterogênea a participação dos alunos como interno. Tá? Eu já de cara proponho, quando eu acabo a disciplina aqui comigo, a gente abre estágio de férias lá no hospital. Eu consegui fazer isso, né? E aí eles começam, óbvio que vão os mais interessados, porque quem não está afim vai de férias, né? E ali o estágio é verdade, ele chega, ele vai ter horário para entrar, horário para sair, ele sabe disso, ele tem os pacientes que ele tem que ver, ele tem a oportunidade de admitir, evoluir, prescrever, né? E a gente examina o paciente sem a gente antes. E não é porque é um ambiente privado que os pacientes adoram. Eles se sentem mais vistos. E aí depois um de nós, preceptor, passa com os alunos no leito, e aí ele conta a história do paciente na frente do paciente. Então você percebe essa desenvoltura e esse engajamento, né? Essa motivação que a gente espera. Hoje existe essa heterogeneidade, né, entre eles. A gente tem alguns com mais ou com menos desenvoltura. É muito legal quando a gente percebe a evolução. Ele passou aqui e depois de um ano ele volta. Eu tenho alunos que chegaram lá travados, protagonismo zero, passividade total, mas com algum interesse. E ele volta depois de um ano e meio, o aluno está transformado, assim, do patamar onde ele estava, ele está onde estão os outros? Não está. Eu tenho um exemplo lá que está com a gente agora, falei com a equipe nessa semana. Falei, olha como esse menino evoluiu da primeira vez que ele passou aqui. Ele está longe dos outros, está longe, é fato. Mas ele, se eu comparar ele com ele mesmo, ele evoluiu demais. Né? Então, assim, acho que quanto antes a gente expor o aluno a essa oportunidade de ter contato com os problemas, e legal que eles vão lá e depois falam, nossa, professor, bem que o senhor falou na aula. Eu recebo muito feedback de ex-aluno que sai depois para a vida, né? Doutor, chegou o infarto e era do jeitinho que o senhor contou. Do jeitinho, era exatamente como se apresentou. Assim, isso é muito gratificante, né? Significa que eu trouxe um caso realmente real para ele. Os problemas que eu tive foram exatamente aqueles que o senhor falou durante a aula. Eu tive problema com isso, com aquilo outro. O aluno, não é várias vezes, os alunos todos têm meu contato. Meu celular é público praticamente. Mas assim, é muito bacana ter esse feedback dos alunos. Então, eu percebo que quanto antes eles vão para a prática, e a gente toda vez, essa semana a gente está, por exemplo, com 3 hepatopatas lá com problemas diferentes. Gente, é a hora da gente estudar complicações de hepatopatia, de cirrose. Nós estamos com 3 doentes com 3 complicações diferentes. Um encefalopata, o outro com uma hepatorrenal e o outro com diarreia. É a hora da gente estudar isso, gente. Vocês não vão esquecer isso nunca mais na vida. E aí, durante a visita, a gente vai dando uma cutucada e tentando tirar deles se eles realmente tiveram algum embasamento teórico. Mas a gente não consegue fazer isso com todos ao mesmo tempo, né? Infelizmente, né, os casos eles vão aparecendo. Eu brinco que os males vêm aos pares, né, dentro do hospital. Vem um, daqui a pouco vem outro, depois some aquele tipo de caso. Né? Isso é uma vivência que a gente tem. Mas assim, a gente tentar se expor ao aluno, né? Como você disse, a gente queria um médico já completo para o nosso serviço. Não queria um cara que está... O legal é ter gente em todas as fases. É ter o interno R1, R2, se a instituição tem oportunidade, existe aquela coisa do aprendizado em cascata. Né? E o preceptor bom é aquele preceptor desnecessário. A gente tem uma maneira de se achar necessário. Né? Quando a gente fala de protagonismo, quando é que ele deu certo? Quando você não é mais necessário. A hora que o cara aprende sozinho, pronto, você cumpriu a tua missão. Ele sabe onde buscar, ele sabe que hora buscar. Né? Eu falo, a melhor mãe, o melhor pai é o pai desnecessário. O melhor professor é o professor desnecessário. Ele ganhou a luta. Se é que é uma luta, né? Para mim não é, mas enfim. Acho que é isso. Assim, não sei se respondo a tua... Né? Só reforçando,
eu sou muito a favor mesmo dessa complexidade. E, às vezes, o aluno não percebe, né? A gente acaba sendo chato do momento, né? Porque você traz aquela complexidade para os casos e só lá na frente, né, que ele vai ver realmente, olha, isso fez a diferença, eu tive uma situação assim. E aí, estimular, porque para quem está no serviço, isso também tem que ficar claro. E é uma mudança de cultura, porque quem está lá está para tocar o serviço. E você está como professor ali, você quer que o aluno aprenda e chega num momento, como você mesmo disse, né, professor? Que vá sozinho. Mas isso é um processo que a gente, como professor, percebe, e nem sempre a gente, quem está lá no dia a dia, consegue perceber, mas isso é uma questão de mudança, né, cultural. Então, um exemplo, assim, só para dizer, atualmente a gente está fazendo uma pesquisa no Santo Antônio, uma pesquisa muito simples do ponto de vista metodológico, porque a gente tem lá o aluno que faz o atendimento supervisionado e a gente tem um atendimento que não tem aluno participando, né? E, às vezes, acaba tendo reclamações da própria população, porque demora mais, porque quer mais praticidade. Então, às vezes, a população também está igual ao nosso aluno, né? E aí, para uma questão que surgiu, a gente avaliar como que está a satisfação dessas pessoas com os atendimentos, supervisionado, não supervisionado, o que eles percebem de aspectos positivos, aspectos negativos, para a gente também tentar reestruturar ali, já que a gente tem uma unidade escola, né, e que valoriza-se o processo de aprendizado do aluno e ele ali na consulta sendo o protagonista, né? Então, eu acho que o caminho realmente é esse. Eu gostei muito da sua explicação e do fato de que complexidade ajuda a trazer essa proximidade para a prática, né? E essa realidade. Tem que ser real. Isso é porque o real nem sempre é simples, né? Na maior parte das vezes. E, assim, me traz um certo conforto de saber que a gente pode estar no caminho correto, né? Com essa compartilhar. E que eu tento, pelo menos, extrair o máximo do aluno, mesmo que às vezes eu saiba que não é aquilo que ele gostaria, mas isso me permite explorar para aqueles que têm, para aquela porcentagem que tem aquele interesse de saber algo a mais. E a gente estava até discutindo, né, Fabiana, ali, que às vezes com algumas turmas a gente consegue ir 120%, com algumas turmas a gente não consegue, está tentando chegar no 100%, porque a gente tem um roteiro, né? Tem um compromisso ali, uma responsabilidade. Quando você pensa no protagonismo, a gente realmente não consegue olhar para ele individualmente, pelo volume, pelo tempo, às vezes até a metodologia, nem sempre o método vai permitir isso, né? Então, eu gostei muito e obrigado por compartilhar todo esse conhecimento. Eu queria só fazer uma colocação. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, professora, pelas palavras, pela explicação. Eu sou apaixonada também por esse tema, então falei, não, preciso assistir. E eu só queria fazer uma complementação que, pelo menos na minha realidade, eu consigo perceber, porque eu trabalho com o PBL. Então, passando agora algum tempo, eu comecei a perceber que algo que a gente não vai conseguir controlar, não tem como controlar, mas que eu vejo que é fundamental. Os melhores alunos são aqueles que têm as melhores histórias de vida. Quando eu falo melhores histórias de vida, valores. Então, teve uma vez, eu não esqueço até hoje, né? Às vezes eu até falo assim, e foi muito real. Eu chamei o aluno pelo nome quando ele ficou no final para falar algo, e eu chamei ele pelo nome, ele falou, você sabe meu nome? Mas ele não falou, você sabe meu nome dentro de uma sala de aula. Não era isso que ele quis dizer, foi muito forte. Ele falou, você lembra? Porque eu sempre pergunto para ele se eles moram sozinhos e tal, e na história dele, quem colocou ele aqui foi o avô dele. Então, você vê que por trás de um contexto, hoje eu já tenho essa visão, eu não tinha muito, mas aí trabalhando com o professor Augusto, com o Ivan, que tem muito essa percepção, eu percebi que quando você conhece ele enquanto indivíduo, eu acho que a gente consegue extrair melhor e entender o que ele não faz. Então, até essa semana eu fiz um feedback com um aluno, e ele falou, não quero estudar. Ele falou, não quero. Eu falei, mas por quê? Não tem interesse. Ele falou assim, não tem interesse. Eu falei, tudo bem.
Então, você precisa buscar esse interesse, porque de algum lugar ele vai ter que nascer. Então, eu queria só compartilhar, assim, é lógico que é como a Thalita falou, a professora Thalita falou, nem tudo permite, nem todo método permite, mas eu percebi que quando você olha para os melhores alunos, são aqueles que realmente têm histórias, seja familiares ou algum acontecimento que faz ele realmente querer persistir e continuar. E, ultimamente, né, o que eu tenho feito também, só para compartilhar, que eu acho que eu tenho feito e eu percebi que dá um resultado, lógico, não dá 100%. Mas, ultimamente, quando eles entram, eu pergunto por que eles querem ser médicos, e todos eles têm um porquê. Aí, quando eu falo para quê, a resposta já muda. Então, ultimamente, quando eu tenho feito a analogia com o mecânico, eles têm considerado que o para quê é a vida. Porque daí você pergunta por que você quer ser um mecânico porque o pai, o tio, o avô, mas para quê? Então, esses para quês eu vou perguntando para eles, acho que até o sexto. E aí, quando eu falar para quê? Para o carro, para evitar uma morte, um acidente e tal. E quando eu percebo e olho para eles, eu falo, essa é a minha função. Agora, na tutoria, porque ela me permite. Então, eu percebo que eu fazer ele ver que ele é um indivíduo e que ele vai cuidar de indivíduo está fazendo a diferença. Porque, como eu trabalho com ciência básica, infelizmente, eu não tenho a vivência da prática clínica. Mas uma vivência que eu trago comigo, que eu considero assim, um ponto forte, é a minha vivência humana. Então, quando eu trago isso, eu percebo que o olhar dele muda. Então, ele começa a perceber esse comprometimento. Aí, diante dessa fala, eu queria saber, assim, na opinião, lógico, de vocês, que têm muito mais experiência dentro da docência, se existiria alguma forma da gente trabalhar esses valores, porque eu percebo assim que eles vão fazer muita diferença. Pelo menos assim com os que eu tenho trabalhado, se eu assim, remodelando também, eu percebo que tem muitos ali que vai começar a construir essa história de vida agora. Então, no caso, esse menino, eu percebi que ele não tinha nenhum... Ele está aqui porque, vamos lá, vai fazer, e vai e faz. E eu percebi que ele vai estar sempre atrasado em relação aos demais. E quando eu falo atrasado, não é atrasado em relação a conhecimento. Ele vai estar atrasado em saber qual é o papel dele ali, diante daquele cenário, para ele conseguir chegar e realmente ser um profissional. Então, eu gostaria assim, de saber da opinião de vocês, como que a gente... No meu ver, né, na minha opinião, lógico, muito talvez simplista, mas se a gente, de alguma forma, esses valores, se vocês sentem que esses valores impactam, e se existiria alguma forma da gente conseguir trazer para que esse cenário da motivação ele aconteça de forma natural, que deveria ser, mas que, infelizmente, não tem acontecido. Essa. Na verdade, quando você pergunta para quê, né? Você está fazendo com que ele busque propósito, né? E não o porquê. Porque meu pai quer, porque meu... Não, para que você busca propósito, né? O tal do Ikigai, né? Para que você está aqui, né? É diferente isso. E isso realmente traz propósito, né? Faz ele pensar no propósito e traz motivação na maior parte das vezes. Essa motivação... posteriormente, se houver a oportunidade, pode ser convertida em protagonismo. Né? O protagonismo é a gente que abre para o protagonismo. Motivação, ele pode se motivar. A gente pode estar motivado. Eu fiz estudo tradicional e era motivado enquanto aluno a ficar sentado ouvindo e admirando o meu professor, enfim. Né? Complementando a sua história, né? Nós estamos hoje formando a 15ª turma aqui. Eu vou falar da minha experiência aqui, tive experiência em outras escolas, mas essa é aqui que eu estou vivendo nesse momento. Né? Nós estamos formando a 15ª turma, tive a alegria de estar entre os professores homenageados de 13 turmas das 15. Né? Vamos em formatura a cada 6 meses, graças a Deus. E assim, o que eu percebo na hora da formatura, eu presto muita atenção nas famílias. Né? E a gente percebe isso. Que, por vezes, naquela hora, aqui o Dr. Tufi, na colação oficial, que é né, de branco, que a gente chama, ele traz os pais para um canto do palco, a família, né, principalmente os pais, às vezes pais e avós, e eles entregam o diploma. O Dr. Tufi cola o grau e depois a família entrega o diploma para o aluno.
é a hora mais emocionante. Assim, enjoei de chorar nesse momento, né? Porque a gente chora junto lá. E assim, você percebe que os alunos que tiveram maior destaque, e se abriram para o processo de transformação que o curso traz, são os alunos com as famílias mais simples, por vezes, ou então você percebe uma estrutura familiar não tradicional. Você percebe ali naquele momento que tem uma história de família diferente, né? E aí você vê que é o aluno que teve um destaque e uma transformação maior. Só complementando essa sua impressão, isso é visto lá no fim, né? Se você for da colação de grau de branco, você vai conseguir identificar isso aí, né? Em relação à questão da gente trazer isso, acho que vale, nesse processo de criação de motivação e protagonismo, trazer esses momentos de reflexão. Eu não sei o quanto as escolas abrem para esse momento de reflexão. E óbvio que depende, se você vai fazer, vem de um jeito, se eu for fazer, vem de outro, se um cirurgião for fazer, vem de outro, né? Cada um vai fazer de uma maneira diferente com os seus alunos, né? E vira um acaso, né? É difícil a gente organizar isso de uma maneira orquestrada, né? Esses feedbacks, mas talvez esses momentos de feedback sejam momentos da gente coletar essas informações, mas normalmente eles acabam acontecendo num fim de aula, num fim de semestre, que o aluno está preocupado com prova, sabe? Eu não sei se eles acontecem no momento adequado, né? Eu acho que ele deveria ser um momento mais nobre, né? Fim de aula, depois que o professor está cansado, o aluno está cansado, aqueles 10 minutinhos de fim de aula, né? E está atolado de prova, é fim de semestre, é véspera de prova. Então, assim, acho que falta um olhar de trazer esse momento do feedback um pouco mais nobre, né? Para um momento mais nobre, e os professores que fazem esse feedback terem esse olhar mais humano para o aluno e tentar extrair dele esses propósitos, né? Acho que talvez fosse uma maneira da gente tentar colaborar nesse sentido enquanto instituição. Eu vou trazer o Bauman de novo. Eu gosto bastante de beber na fonte dele. E ele traz o conceito de sociedade pós-moderna. A sociedade pós-moderna é a sociedade em que cada um constrói a sua verdade, né? E é a sociedade do self e a sociedade do individualismo. E todos nós estamos inseridos nessa sociedade. Quando eu vou para um espaço de formação, e aqui nós estamos falando de um espaço de formação num setor privado, uma reflexão em que eu tenho acesso facilitado financeiro, porque eu tenho condições de estar nesse espaço. Talvez um olhar seja a gente ver esse perfil de pessoa que está ali, em que tem acesso financeiro a bens e consumos, e que vem com uma outra ética, vem com um outro valor de vida. Diferentemente com o contraponto que você traz, de outros profissionais que têm uma outra história de vida, em que o acesso àquela formação não foi um acesso tão facilitado, como se a vida tivesse aposto para essa pessoa, né? Então, isso não é uma visão, pode parecer, num certo momento, uma visão preconceituosa, mas ela não é. Ela é simplesmente uma análise da nossa sociedade. Porque a gente vive numa sociedade capitalista, e se é capitalista, também não sou socialista, só estou fazendo uma reflexão social. Numa sociedade capitalista, as pessoas são separadas por classes sociais. E cada classe social tem seu valor ético, tem o seu valor social, tem o seu valor moral.
E é nesse tapete que eu forjo quem eu crio. Por exemplo, todos nós que estamos aqui nessa sala, nós fomos forjados em determinados valores culturais e morais de quem nos educou. E é isso que forja o adulto que a gente é hoje. O professor que eu sou hoje, né, é forjado nessa formação que eu tive, mais dos meus antepassados, dos meus ancestrais, com os meus valores éticos, meus valores morais e tal. Então, esta fluidificação que nós temos hoje, e muitas vezes com privilégios, isso massifica valores morais. Isso, de alguma forma, materializa, né, torna horizontal determinados valores. E que leva, muitas vezes, para a vida prática. E a grande reflexão que eu, como professora, sempre faço na minha prática profissional é: eu não estou formando qualquer pessoa. Eu estou formando quem vai cuidar de mim no pronto-socorro, quando eu chegar lá. Está aqui a Vicky, que minha aluna, e eu sempre falo isso nas minhas aulas. Eu não estou aqui simplesmente ensinando você a fazer diagnóstico de HIV. Você é o médico que vai me atender em qualquer situação que eu precisar. Então, formar médico não é simplesmente a gente cumprir diretrizes curriculares que o MEC coloca que a gente tem que cumprir. Se perder nessa questão ética da formação do médico, eu acho que é um perigo muito grande que a gente está correndo e que a gente vai plantar, a gente vai colher os frutos no futuro. Porque se a gente abre mão disso, né, dessa questão que o Ronaldo tem sempre trazido aqui na fala dele, né, que muitas vezes a gente pode ter uma dissonância entre aquilo que eu ensino e aquilo que eu vivo na prática, né? Isso é um ensino moral. Se a gente avaliar isso, isso é uma moralidade. Como é que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Né? Então, eu acho que sempre que a gente tiver a oportunidade, como professor, espaço para uma reflexão ética da prática e do porquê esse profissional está querendo ser médico, essa pessoa quer ser médica, a motivação, o Ikigai dela, né, que o Ronaldo trouxe, que eu gosto também bastante do Ikigai, a gente tem que fazer. É aquilo, na minha concepção, que não está no script quando a Faceres me contratou, mas está no meu script como professora de medicina. Né? E acho que está no script de cada um de nós. Você tinha mais uma pergunta? Né? Ah, tá bom, então. Nessa linha, né, logo que eu cheguei aqui em Rio Preto, comecei a trabalhar aqui, aí eu chegava em casa e falava para minha esposa: como é que eu vou motivar um menino que vem para a faculdade com um carro mais caro que a minha casa? Eu pensava muito isso. Eu falava: gente, ele não me tem como... Ele me vê chegando com o meu carro, para o valor que ele tem, para a moral que ele carrega, ele me vê chegando, ele me acha um coitado. Concordam? Porque ele traz esse valor das diferenças, né? Como é que ele vai se inspirar em alguém que mora numa casa mais barata que o carro dele? Para esse valor, se isso é valor para ele, eu já perdi o jogo, né? Então isso é muito difícil, né? Eu estou trazendo em palavras mais, em exemplos mais palpáveis, mas acho que é por aí, né? Essa motivação passa por toda essa construção,
Né? E assim, a gente o tempo todo ficar na sala de aula pensando o que eu vim fazer aqui também. Não é só o que ele veio fazer aqui. Qual é o nosso propósito enquanto... Eu ia trazer uma outra coisa que eu gosto muito de trazer, que por vezes os professores querem motivar o aluno com avaliação. Uma avaliação é um assunto que me angustia muito e eu gosto muito. Tá? E assim, de uma maneira muito simples, eu falo que quanto mais o professor levar a sério a avaliação, o aluno também leva. Só que isso dá muito trabalho. Você preparar uma boa avaliação inédita a cada semestre daquele assunto é um desafio muito grande. Eu gasto muito tempo. E o aluno percebe, a hora que ele pega a avaliação na mão, se você levou a sério aquilo ali ou não. Se a tua avaliação tem uma abrangência de todo o conteúdo, né? Se você fez um blueprint da tua prova, planejou a tua... Ou você fez 5 questões de um assunto só e 2 de um outro e deixou o assunto sem cobrir. Mostra que você teve um descaso. E você querendo que ele leve as provas a sério, ele não vai levar. Ele percebe isso. Então, assim, passa por todo um processo. Óbvio, fiz alguns cursos, mas assim, eu acabei desenvolvendo minha maneira de preparar a prova. Com isso, fui trabalhar, inclusive, no começo do teste do Progresso Caipira com o Felipe, para a gente começar a desenhar os blueprints da prova. Que assunto essa prova tem que contemplar? Em que profundidade? Né? Então, assim, a prova pode ser um desafio, e eles gostam de desafio. Tá? Eles gostam de desafio. Né? Então, assim, a prova pode não criar propósito, mas, por vezes, ela pode criar um motivador. Né? Então, uma avaliação proporcional àquilo que você fez em sala de aula, né? Que tem uma cobertura do assunto, na superficialidade ou na profundidade que você desenvolveu na sala de aula. Né? Isso tudo pode, num certo momento, trazer, né, algum grau de motivação para um estudo. Não traz motivação de vida, mas traz uma motivação, por vezes, momentânea. E, às vezes, é isso que a gente precisa naquele momento também. Né? Já que você não vai fazer ele para o resto da vida se interessar por GO, né? De repente, uma prova interessante de GO seja um desafio que ele está a fim de comprar. Né? São reflexões muito mais do que resposta, né? Quem gostaria de fazer mais alguma pergunta? Complementação, colocação? Sim, Vicky? Não? Fica à vontade. Vamos lá. Bom dia, parabéns pelas colocações, pelas reflexões. Né? Meu nome é Nicésia, sou de Fernandópolis, sou enfermeira. E eu acho que todos os cenários estão vivendo os mesmos problemas. As angústias são as mesmas, né? As indagações. Os alunos já chegam mesmo falando por que ele está ali, o que ele quer. Ah, professor, eu vou ser médico do trabalho. Ah, eu vou ser não sei o quê, entendeu? Então, nós temos que ser muito criativos. Né? Nós temos que acolher, nós temos que criar para motivar esses alunos, porque eles vão cuidar de nós, como a professora Raquel disse, né? E a todo momento a gente fala isso para eles. Ah, você tem que aprender, senão eu não vou querer você como médico, como meu médico, né? Então, assim, está muito difícil ensinar a medicina para os alunos, muito difícil, é um desafio muito grande. Quando você fala dos casos clínicos que você discute aqui, é semestral essa discussão? Ela é feita no terceiro ano, na transição do ciclo básico, né, de assuntos mais básicos. A gente não tem essa divisão. Eu sei. Mas nessa transição do terceiro ano, eles têm uma disciplina. Então, e o quão interessante é isso, né? Para motivar o aluno, né? Porque se você traz casos clínicos tão realistas, né, que precisa ser mesmo, porque eu acho que esse momento é o momento de motivá-los, não é? Eu acompanho aluno também no estágio de enfermagem, e aí outro dia eu fiz uma discussão na urgência, e eles iam ter uma prova,
Então, assim, eu fui pegando os casos que tinham ali, os pacientes que eles prestaram assistência naquele dia, e nós fomos discutindo, né, sintomatologia, os cuidados mesmo, uma boa prescrição de enfermagem, enfim, tudo que é necessário, né? E eles, nossa, os olhinhos brilharam, entendeu? Então, eu tenho percebido assim que às vezes as outras profissões, eles ainda têm mais interesse do que os alunos nossos da medicina, que é uma profissão assim, vamos dizer, né, se a gente for pensar culturalmente, né, era uma profissão tão valorizada, tão difícil para ter acesso. Né? Hoje, qualquer aluno consegue, qualquer pessoa consegue ingressar num curso de medicina. E aí, muitas vezes, pelo interesse econômico, né, pela garantia do trabalho, que hoje as outras áreas podem estar assim, mais escassas, né, as oportunidades, e eles não têm perfil para isso. Porque, primeira coisa, para ser médico, e qualquer outra profissão, nós precisamos de ter perfil, né? Nós precisamos gostar. Eu falo para os alunos, vocês têm que vibrar quando o seu paciente sai bem, não é? Eu sou enfermeiro, o marido é médico, está aqui, meu marido também adora a questão da avaliação. Ele fala, gente, nós temos que vibrar. Eu lembro, meu marido é intensivista e cardio, trabalhou muitos anos com UTI, ele fazia até churrasco para comemorar aqueles casos graves que saíam. Eu falo isso para os alunos para ver se motiva, né? Eu falo, gente, vocês têm que vibrar quando um paciente sai bem, não é? Porque principalmente quem é da urgência, eu sou da urgência, né? Você vibra quando você recepciona um paciente muito grave, um paciente infartado, grave, e que ele se sai bem depois, né? Um grande queimado. A gente tem que vibrar, não é? Tem que comemorar. E a gente não percebe isso. E ontem o professor Tufi, né, doutor Tufi, falou numa aula que a grande preocupação de vocês aqui na Faceres hoje é a falta de interesse na residência. Isso é muito preocupante, né? Porque a residência é um diferencial. Se você faz uma residência, não é? Você é um especialista. Tá? Você quer ser o médico, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu me especializei em emergência, eu adoro emergência, adoro falar sobre o assunto, adoro ler sobre isso, né? A gente precisa gostar do que faz. E é extremamente preocupante, né? E em Fernandópolis nós ainda temos mais um agravante. Nós recebemos muitos alunos brasileiros, né? Que no começo teve até assim, muito estigma com eles, porque eles são brasileiros, mas eles faziam faculdade fora do país. Então, teve assim, muito problema entre os alunos da casa mesmo, né, que prestaram vestibular e tal. E eles são mais velhos, né, um outro perfil também. Então, assim, nós temos essa dificuldade de lidar com aquele ingressante jovenzinho que tem 17, 18 anos, pela facilidade do acesso hoje aos cursos, prestou o vestibular, você entra. Não é? Antigamente, professora Raquel, como que você entrou na faculdade, em Londrina, uma das melhores faculdades do país, né? Unifesp, entendeu? Vestibulares eram muito concorridos, muito difíceis. Então, nossa, a doutora Raquel está fazendo medicina, olha, porque ela é boa mesmo, né? Porque senão você não entrava numa escola de medicina. Tá? Mas, assim, parabéns pelas reflexões. Nós temos que pensar, né? Mesmo assim, como que a gente vai mudar, motivar esses alunos, esses jovens a serem excelentes profissionais. Parabéns pelo congresso. E aí, uma outra coisa, rapidinha, uma coisa assim que também incomoda é o número de participantes, né? Num congresso tão bom, excelente, sem nenhum viés político, entendeu? Diferente, por exemplo, do congresso da ABEM. Vocês estão de parabéns pelo congresso, mas olha aqui quantas pessoas estão numa sala dessa. Então, isso também intriga a nós também, não é? Como docentes, porque eu tenho vários colegas que poderiam estar aqui. Cadê eles? Nós temos poucos professores de Fernandópolis aqui. Então, assim, são poucos que estão interessados também em mudar, né, em informar, em discutir, fazer essa reflexão. Tá? Parabéns. Na verdade, é uma situação que aconteceu também, mas que vai de encontro com a sua fala também, com a da professora e dos demais, que é o do propósito.
que eu ouvi uma frase de um professor da USP, eu achei muito interessante, eu falo para ele, não falo a frase, mas que o professor, ele terminou, né, ele ensinou os alunos a montar um avião, tal, e ele falou, não, eu vou andar, eu quero ser um dos primeiros a estar nesse avião. Era dentro de uma matéria, falando sobre algo, não lembro agora. E os colegas falaram, mas você vai? Ele falou, sim, porque eu formei aquele aluno. Eu sei o que eu fiz com ele. E essa semana eu fiz um feedback com um aluno, porque ele sempre termina a tutoria, agora eu falo para eles, olha, e essa semana chamou a atenção porque um deles sentiu o que eu falei. Foi a primeira vez que um sentiu. Eu falei bem assim, olha, se acontecer de eu chegar desacordado num serviço de urgência e emergência, eu acredito que você vai fazer o seu melhor. E ele ficou espantado. E aí eu falei, não, eu fiz parte, eu ajudei você na formação. E depois eu fiz o cálculo da tutoria, a gente que passa por eles dá mais ou menos 0,33%. Aí essa semana também um fato real, eu virei e falei para ele, falei, olha, a gente fez tal. Ele falou, professora, mas isso faz toda a diferença. Então eu acho que é isso que falta. Se eles perceberem que a gente tem propósito, é como foi falado, professor Ronaldo, nem todos vão atentar, olha, ele está aqui por algum propósito e ele quer. Mas eu, pelo menos, 1, 2 ali, eu já me senti muito feliz. Então, acho que é isso realmente que faz a diferença, que vai realmente de encontro ao tema. Acho que a gente está encerrando, né? O tempo está se esgotando, mas só complementando, pegando um gancho da sua fala, falei de avaliação, falei da realidade nos casos, acho que é uma maneira da gente tentar motivar. É óbvio que a gente tem todos esses desafios que a gente apresentou aí, né, com essas reflexões, mas uma outra questão é quando a gente discute um caso, uma estratégia que eu uso na prática é tentar trazer desde a básica até a medicação, até o tratamento, né? Isso eu faço muito nas minhas discussões, óbvio que eu tenho tempo e oportunidade de fazer isso, mas acho que isso é uma prática que todo professor deveria desenvolver dentro da medicina, porque com isso você valoriza a básica, né? Vou dar um exemplo, um caso clínico, chego lá com o caso de um paciente desacordado e ela começou a mexer depois de um tempo e ela mexia um lado do corpo e o outro não. Aí eu trago esse... Mas o que vocês... com certeza é um AVC. Mas o que é AVC? O que é isso? Aí eu começo... Aí chego à conclusão de que pode ser hemorrágico ou pode ser isquêmico. O que é uma coisa, o que é outra? Mas aí a gente vai desde a básica. Mas por quê? O que é isquemia? O que é... mas falta de débito. E o que é débito? Então você vai tentando tirar do aluno e aí passa pela anatomia. Por que ficou só o lado de um lado parado e o outro não? Não, porque obstruiu provavelmente. Que artéria obstruiu? Dá para a gente ter ideia de que artéria obstruiu? Graças a Deus eu tive uma base de ciências básicas muito boa e me permite esse tipo de coisa, de uma discussão desde biologia celular, molecular, anatômica, enfim, né? A gente consegue transitar por esses universos. Mas com isso, às vezes o aluno fala assim, nossa, professor, eu devia ter estudado mais a neuroanatomia. Eu devia ter estudado um pouco mais. Vendo como com o déficit, você localiza que área do cérebro foi afetada e que vaso foi afetado. Então, na hora de fazer uma arteriografia, o médico já sabe onde ele tem que ir. Pelo eletro, você sabe qual foi a coronária que foi afetada. Mas eu não estudo. Então, vamos voltar lá. Agora é hora de pegar o Guyton e olhar, pegar o Moore e olhar, e vamos ver que, provavelmente parede anterior, que artéria está obstruída. Então, vamos lá. Fazer esse resgate das ciências básicas, isso é sempre importante, porque no fim das contas a medicação vai agir ali, com aquele mecanismo de ação, naquele princípio básico, né? Eu falo, aluno não pode sair, não pode fazer a especialidade que for, você não pode sair daqui sem saber cascata da inflamação e sistema renina-angiotensina-aldosterona. Você pode fazer a especialidade que for, dermato, me fala a especialidade que eu te falo a aplicabilidade. Essas duas coisas vocês não podem sair... É como se você fizesse culinária e não saber picar cebola, né? Não dá. É impraticável, né? Então eu falo isso para eles nas minhas aulas, que talvez
né? Além de tudo aquilo que a gente comentou, essa questão do resgate, tentar amarrar as coisas todas na discussão, desde a ciência básica, do micro até o tratamento, né? Talvez assim, não seja, você enquanto professor não esteja nesse momento e nessa disciplina para fazer esse tipo de discussão, mas acho que isso, de certa forma, motiva demais, e inclusive faz ele pensar no que ele deixou de aprender. Puta, é mesmo, podia ter estudado isso. E se você está lá na ponta, já tentar ele para isso. Olha, estou te ensinando essa cadeia enzimática, porque isso aqui vai ser mecanismo de ação daquela droga, do AS, que tua avó toma lá para prevenir AVC e infarto. Né? Aí ele fica com aquilo no ar, você não vai ensinar como é que é o mecanismo de ação, mas você já faz esse link. Eu acho que isso, de certa forma, né? E uma coisa que eu falo sempre para eles é, você pode ser GO, pode ser oftalmo, dermato, cirurgião plástico, sua avó vai infartar, seu pai vai ter um AVC e na hora você vai ser cobrado enquanto médico, de pelo menos ir lá na UTI, você vai bater o olho, você não sabe nem do que se trata aquilo lá. Pô, você não é médico, cara. Pelo menos você não precisa saber exatamente o que está acontecendo, mas assim, pelo menos tem uma noção para poder repassar para a sua família. Né? Fica muito feio. Que médico é você, que não consegue chegar lá e entender o caso da tua avó que está internada? Você vai ter que decidir paliação da sua avó. É você é o único médico da família, por vezes. Então, assim, você tem que entender os princípios disso. Né? O que é o mecanismo de morte, né? Coisas básicas. Isso não é, mas eu sou oftalmo. Isso vai ser, essa cultura médica geral vai ser cobrada de você em algum momento. Né? Falo todas essas coisas para eles. Tá? Queria agradecer demais a paciência de vocês, né? E a professora Raquel por toda essa experiência, esse embasamento teórico aí para as bobagens que a gente fala. Muito obrigado. Eu acho que foi uma mesa ótima, né? Nós tivemos reflexões muito importantes e discussões que nós vamos ter para o futuro e um futuro que já está aí. Duas que a gente trouxe aqui como professor, que são angústias nossas. Essa horizontalização da medicina, a questão do acesso e a gente ter pessoas que, em tese, não estão tão motivadas para serem médicos. Estou fazendo porque o acesso é muito fácil. Eu acho que essa é uma discussão para quem discute currículo que a gente está tendo aí, né? Principalmente, por exemplo, na BEM, que você falou, é uma discussão que está tendo. Uma proposta que está vindo é o exame da ordem, não sei o quanto que vocês estão por dentro disso, não sei se é a melhor decisão, mas é uma alternativa. E a outra, que é uma discussão que está vindo mais um pouco mais atrás, mas em que em algum momento no Brasil a gente vai discutir, é a regulamentação das especialidades médicas. A gente tem, por exemplo, países como o Canadá, que você forma médico, mas a especialidade que você vai fazer depende da necessidade do país em cima daquela especialidade. E aí, a gente não está falando de um país socialista, a gente está falando do Canadá. É tanto que a maioria das vagas de residência médica no Canadá é para medicina de família. E aí, o médico, o aluno que entra na faculdade de medicina no Canadá, ele já sabe que existe isso em relação à especialidade médica. Então, é uma discussão que vai vir aí também no Brasil, né? Em algum momento. Porque a gente tem um currículo para formar um médico generalista e a gente diz que esse médico generalista é um médico que precisa atender às necessidades da população brasileira. Não é isso que a gente fala? Só que, quando esse médico termina a formação dele, aliás, quando ele está na formação, ele não quer ser generalista, ele quer ser um ultra especialista. E aí a gente cria todo esse viés, né? Mas eu acho que temos discussões aí para muito tempo. Foi um prazer enorme. Obrigada pela oportunidade. É isso.